O tema de hoje no Estúdio News é o déficit fiscal zero. Para conversar com a gente, temos Newton Marques, economista e membro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, e Fábio Astrauskas, economista, professor do INSPER e CEO da Sigen. Sejam muito bem-vindos. Quero primeiro dar meu olá ao Newton. Obrigado pela participação aqui conosco, Newton. Eu que agradeço esse honroso convite aí, Gustavo. Fábio, também quero agradecer demais a participação aqui no Estúdio News para a gente entender esse assunto que tem sido tão falado, que é o tal do déficit fiscal zero. Eu que agradeço o convite, Gustavo, Newton e aos ouvintes aqui do Estúdio News. Eu quero começar primeiro com vocês para entender justamente o que é o tal do déficit fiscal zero, de maneira simples, para quem está em casa, não está acostumado justamente com esses jargões econômicos. O que significa déficit fiscal zero? Newton. Isso. O governo, todos os governos, eles estimam receita e fixam as despesas com base na estimativa dessa receita. Então, a partir do momento que ele diz déficit zero, é que a receita vai ser igual à despesa. Isso no caso do primário, ou seja, exceto o serviço da dívida. Fábio, Newton explicou exatamente o que é o déficit. Mas a dinâmica dos países, como ela funciona? Todo país tem que ficar com déficit zero, tem que ter superávit, ou não? Ou pode acontecer de algum país gastar mais do que arrecada? Assim como bem o Newton explicou, né, o déficit nada mais é o superávit, é a diferença entre o que o país arrecada através dos seus impostos e o que ele gasta, né, nas suas despesas. O ideal seria, assim como na nossa vida particular, que nós não gastássemos além daquilo que arrecadamos ou de que recebemos. Assim também com os países. Então, o déficit deve ser encarado sempre como algo transitório, algo negativo, mas às vezes necessário. Não é incomum, muitos países no mundo têm déficits nas suas contas. Vamos lembrar, 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando tivemos a pandemia, quase todos os países do mundo observaram déficit porque tiveram que enfrentar um período de economia bastante difícil, tiveram que fazer subsídios, né, à economia e, portanto, se endividaram para poder manter algumas atividades importantes, mas o normal é que depois, passados esses períodos de dificuldade, sejam elas econômicas, naturais, de guerra ou alguma coisa ou desajustes momentâneos, que os países busquem equilibrar suas contas. Então, a tendência hoje, aceita pelo mercado internacional dos países aí em desenvolvimento e os organismos que controlam isso, é de que os países devem buscar o equilíbrio de suas contas, ou seja, o déficit zero. Pegando esse gancho que o Fábio levantou, Newton, o olhar do mercado internacional para o Brasil, como é? Um país que gasta demais, que gasta demais e arrecada de menos, ou arrecada muito, mas acaba gastando muito? Qual é o olhar dos investidores internacionais para o nosso aspecto, antes mesmo da gente falar sobre o que o ministro da Fazenda anunciou há poucos dias, sobre a LDO, sobre esse ajuste e esse rombo fiscal? O grande problema dos investidores, que são os financiadores desse déficit, ou da dívida pública desses países, no caso do Brasil, é saber se no final que ele tiver que resgatar um título, se vai ter dinheiro para pagar ou não. Então, é questão da chamada honrar a contraparte honrar esse pagamento. Então, todas as vezes que tem um déficit maior ou crescente, a sensação dos investidores é que eles não vão receber dinheiro e vão receber papel. E o fato da gente ter uma LDO alterando um arcabouço que tinha sido anunciado há pouco tempo, gera uma preocupação ainda maior dos investidores? Ou seja, há um olhar de desconfiança aqui? Que regra que esse governo segue, professor Fábio? É isso mesmo que acaba acontecendo. Quando você modifica as regras, mesmo depois de ter assumido compromissos, como foi o caso do atual governo com relação à sua política fiscal, a quanto ela irá arrecadar versus o quanto ela irá gastar, e essa mudança é para um patamar inferior, ou seja, no nosso caso, aí estamos discutindo o que era antes ou atualmente, né, válido,
um superávit, né, de 0,5%, e que nós estamos transformando agora uma proposta na LDO para 2025 de um déficit zero. E isso há aí ainda um conjunto aí de variação no meio do caminho, mas significa que a gente reduziu, né, a expectativa de formar dinheiro para pagar o endividamento público. Isso traz para o mercado uma sensação ruim, uma sensação de que o governo não está conseguindo cumprir com as suas metas originais e que, se ele não consegue cumprir já antes da metade do governo com as suas metas originais, pode ser que ele ainda tenha mais dificuldades à frente. Em tendo dificuldades, não vai conseguir arrecadar o suficiente e, como bem disse o Newton, vai ter dificuldades de honrar aquela dívida que já contraiu no passado e que está sendo remunerada, né, pelos investidores. Então, isso vai ser feito necessariamente à base de alguma troca, algum aperto, talvez, possivelmente, algum aumento de juros para conseguir emitir e rolar essa dívida. Pegando ainda sobre a LDO, Newton, qual que é a explicativa, ou existe explicativa econômica, ou é mais uma questão política que a equipe econômica desse governo não conseguiu vencer o braço de ferro com a equipe política e, por isso, essas alterações agora de déficit na LDO? Eu sempre costumo dizer nos meus debates, né, nas minhas entrevistas, que não dá para dissociar o econômico do político. Por quê? Porque não é uma receita de bolo de você tocar uma economia e achar que vai, pura e simplesmente, aumentar a receita e manter uma despesa num determinado nível. Vai depender politicamente. Então, se nós considerarmos que o atual governo é um governo de coalizão, onde que o presidente Lula teve que fazer negociações ou concessões com um grupo que dá sustentação no Congresso, porque não tem jeito você imaginar uma democracia onde aqui o Congresso não tenha uma representatividade para poder discutir as propostas do governo. Então, aí é que mora o problema. É um problema político. Você não consegue resolver economicamente dizendo eu quero um déficit zero ou eu quero um superávit tanto. Em geral, o déficit maior, né, ninguém aceita, né? Então, tem essa dificuldade, Gustavo, que eu entendo, né, no momento. Ainda falando sobre isso, professor Fábio, muito se fala que até a decisão de alterar os números da LDO tem relação justamente com o ministro da Fazenda olhar para um Congresso não tão mais auxiliar ao governo nas suas propostas. Dito isso, ninguém quer aumento de imposto. A única maneira de zerar essa conta é justamente ou gastar menos ou aumentar a arrecadação. A gente já chegou no limite desse aumento de arrecadação? Quero acreditar que sim, que o nível de arrecadação, a carga tributária, como costumamos dizer no Brasil, ela já é em níveis bastante altos. Alguns podem argumentar que há países desenvolvidos que têm uma carga até superior, mas isso não reflete a condição econômica da população brasileira, não permite, né, que haja uma carga maior por conta da renda média do trabalhador brasileiro. Então, nós já atingimos, e é um consenso quase, inclusive no meio político, mesmo entre oposição ou situação, base que sustenta o governo, de que há um limite e esse limite já estamos nele com relação à arrecadação. Um dos grandes pontos que foi discutido no debate aí da reforma tributária foi de que maneira ela seria feita para que não aumentasse a carga tributária. O que observamos é que provavelmente haverá ainda um aumento de carga tributária. Então, dado que esse elemento já está dado, ou seja, há, né, um teto aí já alcançado na receita, o que resta para o governo é racionalizar, é reequilibrar, é rever o seu lado das despesas. E isso não é muito comum nos governos de esquerda, né? Isso também é um dado mundial,
governos mais voltados para uma linha progressista, de esquerda, seja lá o nome que a gente queira dar para governos como o que a gente tem hoje atuando no Brasil, tem uma plataforma, tem um programa de governo que traz mais benefícios, que traz mais gastos e que, portanto, necessita de arrecadar, tem que ter uma contrapartida. E, nesse caso, nós vamos ter uma grande dificuldade porque o teto de arrecadação, como eu disse, né, e justifiquei, acho que já está no seu limite e os gastos continuam crescendo. Então, acho que no caso da LDO, teremos que ter uma revisão de gastos, principalmente, e não na arrecadação. Newton, é possível rever essa questão de gastos? Porque, como o Fábio falou, se a gente olhar para o governo petista e para outros governos do próprio presidente Lula, passados, os últimos dois, ele sempre foi alguém que usou o Estado para justamente financiar obras, financiar a economia, e esse é o caminho. É possível ver alguma maneira do governo segurar gastos, ou mesmo usando essa maneira de financiar as obras, isso pode afetar investidores olharem, melhor não botar o dinheiro aí porque está se gastando demais? Eu acho que tem espaço para racionalizar esses gastos. Isso, obviamente, que tem que partir do próprio presidente Lula, né, junto com a sua base. Mas eu acredito que tem, mesmo o presidente Lula ter prometido na época da campanha determinado tipo de política para, por exemplo, repor o ganho real do salário mínimo, certos gastos no SUS, né? Então, as chamadas políticas públicas, ele pode, mas pode também racionalizar esses gastos. Tem muito gasto e já se falou que isso daí é desnecessário e pode ser repensado. Fábio, quando a gente fala de déficit, quando a gente fala dessas questões econômicas e dessa briga, puxar lado econômico, lado político, o quanto que isso pode afetar no nosso desempenho, no nosso PIB ao final do ano? Ele pode frear justamente um crescimento brasileiro? Essa é uma pergunta bem interessante, viu, Gustavo? Porque no curto prazo, o que a gente vê é o contrário, né? Quando o governo costuma e gasta mais, ele acaba levando parte desse gasto para um crescimento do PIB, pelo menos no curto espaço de tempo. O problema é no médio e longo prazo, ou seja, na sustentabilidade desse crescimento de PIB ou dessa maneira de atuar. Vou explicar. O que acontece é que se você, num primeiro momento, gastou mais, adquiriu mais dívida, trouxe mais dívida, essa dívida necessariamente, para ser rolada, para ser honrada, vai ter que remunerar aquele que comprou essa dívida, né, que emprestou, afinal, o dinheiro para o Brasil. O Newton até lembrou bem, na maior parte, instituições privadas, né, estamos falando aí de bancos, pessoas físicas e jurídicas que adquirem aqueles títulos do Tesouro Direto, tudo aquilo que a gente tem aplicado em renda fixa, né, se algum de nós tem, basicamente tem contrapartida de dinheiro público de dívida do governo. Então, esses títulos, eles lá na frente, se há uma dúvida com relação à capacidade do governo de pagar isso, porque está fazendo déficit, então não está juntando dinheiro para pagar essa dívida lá na frente, vai aumentar juros. Aumentando os juros, a capacidade de investimento não só do governo, como também do setor privado, diminui muito. É o que temos passado nos últimos 2 anos com os aumentos seguidos que tivemos de Selic, né, até a metade do ano passado, quando então a trajetória se inverteu e agora temos aí essas leves quedas que estão derrubando a Selic. O medo que se tem é que se o governo, com essa sinalização de descumprir, não é descumprir a palavra, mas de flexibilizar, de modificar, né, a lei de diretrizes orçamentárias para um patamar mais folgado, isso leve, né, uma interpretação do mercado de que o governo está com dificuldade de poder fazer a sua poupança para pagar essa dívida no futuro, e isso impeça a continuidade da trajetória de queda de juros ali a partir do segundo semestre. Newton, sobre as questões inflacionárias, essas alterações da equipe econômica na LDO, isso pode afetar esse ciclo que o Fábio falou de queda de juros e causar uma pressão inflacionária no nosso país? Existe essa possibilidade.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central, que fixa a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, ele olha para estimativas de inflação, ele vê produto potencial, quais são as expectativas com juros futuros, e é claro que os agentes que financiam essa dívida, eles podem ficar desconfiados em relação ao futuro, conforme o professor Fábio colocou, e aí isso pode pressionar os juros futuros e isso diminuir essa redução da taxa básica de juros pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Não tem como não falar de inflação e não citar a questão também do dólar. Professor Fábio, a gente está acompanhando já há algum tempo seguidas altas da moeda americana. Obviamente que também com relação à LDO ou não, ou o que mais pode estar transformando essa alta recente de maneira crescente que a gente tem acompanhado na Bolsa? Nesse momento, a alta, ou pelo menos até este momento, até essa semana, a alta do dólar não foi influenciada pelas questões aí da revisão da LDO. Outros fatores levaram o câmbio a se desvalorizar, o real se desvalorizar frente ao dólar. Qual o principal fator que ocasionou isso? O principal fator é que há uma inflação, não só no Brasil, mas também no restante do mundo, e aí vamos tratar especificamente lá nos Estados Unidos, bastante resiliente, ou seja, bastante difícil de ser derrubada, ela está acima da meta no Brasil dentro da meta, abaixo do teto da meta, acima do centro da meta, nos Estados Unidos acima da meta, na Europa acima da meta, e essa inflação, no caso dos Estados Unidos, ela tem persistentemente, resistido em cair. Então, ela continua subindo ou caindo muito vagarosamente, e isso fez com que, lá nos Estados Unidos, o Fed, que é o Banco Central americano, revisse as suas posições de derrubar juros lá. Assim como aqui nós estamos derrubando a nossa taxa de juros, lá nos Estados Unidos havia uma sinalização de uma derrubada da taxa de juros à medida que a inflação lá fosse caindo. Isto não está acontecendo na velocidade que os americanos previam e, portanto, os juros nos Estados Unidos não está caindo na velocidade que se previa. Os juros dos Estados Unidos não caindo significa que a remuneração dos títulos lá, a mesma coisa que estamos falando aqui no mercado interno, vale para lá, passa a ser bastante atrativa. E aí, na comparação com uma rentabilidade no Brasil e uma rentabilidade nos Estados Unidos, mas com uma segurança maior nos Estados Unidos, que é um país mais seguro, é um país mais estável do que o Brasil, e isso não só na condução do dia a dia, mas como também nas sinalizações que o governo nos dão, faz com que alguns investidores, e não poucos, levem o dinheiro do brasileiro para o mercado americano. Portanto, isso faz com que haja uma fuga de dinheiro e o dólar sobe, vende. Isso é feito através da compra de câmbio, e isso faz com que, então, o dólar se aprecie, o dólar suba. Isso é o que aconteceu até agora, o que justifica o dólar ter subido tanto até o momento nessas últimas semanas, por conta dessa revisão dos juros americanos, que deve demorar um pouco mais para cair do que a gente está acostumado. A LDO, por outro lado, pode ser uma pimentinha a mais, Porque, como a gente está conversando aqui, toda vez que se faz uma revisão para um nível pior, de arrecadação, ou de superávit, ou de déficit, como a gente está vendo na balança, ou seja, um aumento provável do déficit, isso significa mais insegurança e, portanto, aqueles investidores que ainda resistirem, que estão no Brasil, irão preferir, ou irão rever a sua opção de permanecer aqui no Brasil. De que maneira? Ou vão levar o dinheiro para fora, e isso fará aumentar o dólar, ou vão pleitear um juros maior para comprar o título da dívida, e aí os juros vai ter que ou parar de cair ou até subir um pouquinho. É essa discussão que nós estamos tendo aqui, ou seja, a LDO, essa discussão do déficit, zero ou não é uma questão técnica apenas do governo lá, ou de um informe. Ele afeta a todos nós cidadãos, aqueles que têm pequenas poupanças, aqueles que não têm nenhuma poupança, mas que devem, porque vão ter juros maiores, ou seja, afeta a todos nós brasileiros. Antes de falar justamente de como ela afeta a vida do brasileiro, eu queria também trazer para o Newton. Newton, a gente citou então a LDO, a questão americana, como bem falou o professor Fábio.
E também a gente está acompanhando, infelizmente, mais uma vez, uma tensão no conflito no Oriente Médio. O quanto esse cenário deixa ainda mais o mercado assustado e pode afetar não só a economia brasileira, mas a economia como um todo mundialmente? Isso aí é evidente que você imagina se o mercado futuro do preço do barril do petróleo sobe, né, outras commodities também tendem a subir. Isso cria um momento de incerteza. A economia trabalha muito com a questão da certeza ou incerteza. Quanto maior a incerteza, maior os custos econômicos. E isso daí, obviamente, afeta ainda mais aqueles países que dependem do comércio exterior. Fábio, falando do brasileiro, aquele que não é um investidor, que não está acompanhando a Bolsa, que não tem justamente a sua carteira de investimentos, mas que fica preocupado quando vê essas notícias, como é que isso pode afetar a vida dele? A inflação é um tema que a gente falou, ou seja, pode haver aumento de preços nos supermercados. Quem tem um negócio e estava pensando em fazer um investimento recua porque vê os juros mais altos? Os dois fatores acabam afetando, infelizmente, nesse momento, mais uma possível positivo. Os juros, como você citou, embora a trajetória dos juros do Brasil desde a metade do ano passado tenha sido de queda, né, e ainda há uma projeção de que pelo menos na próxima reunião do Copom haverá mais uma queda de 0,5 ponto percentual, essa queda pode atingir ali um nível não o ideal. Nós estimamos sempre que no Brasil a taxa de juros real deveria ficar em torno dos 4%, ou seja, inflação mais 4%. Se a gente tiver uma inflação mais alta, significa juros também mais altos. Então, tudo isso concorre contra, né, aquele que está querendo montar o seu negócio ou aquela pessoa que vive de salário e vai fazer suas compras, porque há uma expectativa, caso, né, os juros... no caso da inflação subir, que ele vai ter uma perda monetária. Como lembrou o Newton, esse cenário de instabilidade mundial, né, econômica, por conta dos conflitos que nós temos aí, vários e importantes, né, no Oriente Médio, a Rússia contra a Ucrânia, entre outros, ele pode trazer momentaneamente, e isso impacta muito toda a cadeia de produção, um aumento substancial do barril de petróleo. Então, nós podemos chegar a um preço de petróleo que vá, no médio prazo, a elevar o preço de combustível, portanto, vai elevar o preço de transporte, portanto, vai encarecer, de alguma maneira, o produto final que é consumido, mais inflação. Então, nesse momento de queda de inflação que a gente está vivendo, esse não é um cenário de boas notícias, né? Ele pode não se configurar, o cenário de guerra pode se acalmar aí nos próximos meses, o petróleo pode não subir tanto aí e voltar para os patamares atuais e ficar, né, comportado, e aí o efeito na inflação será menor. Então, o que a gente hoje trabalha é com um cenário de, se houver instabilidade, provavelmente haverá uma dificuldade para derrubar juros no segundo semestre, porque a inflação será mais resistente do que se prevê. Newton, olhando para esse cenário desafiador, não vou dizer pessimista, mas desafiador, é possível a gente pescar boas expectativas ou esperanças para a economia brasileira, ou o cenário é mesmo de desafio e é bom apertar os cintos? Eu acho que em todo momento de incerteza econômica, eu acho que tem que realmente apertar os cintos. Apesar de que o Brasil é uma economia que ela não depende tanto do exterior como outras economias. Então, nós temos uma economia doméstica aqui, uma demanda doméstica muito boa, né? Então, é questão de arquitetar a política macroeconômica, e aí nós poderíamos ter não uma situação muito, muito boa, mas pelo menos, conforme você falou, um cenário mais positivo, né? Também quero ouvir do professor Fábio, a gente já está se encaminhando para o final, mas também queria ouvir sobre um cenário, esse cenário futuro, a expectativa, obviamente que a questão da instabilidade mundial é muito grande. A gente teve, então, aqui no Brasil, a mudança na LDO, que também gerou essa instabilidade no mercado,
Mas olhando para frente, a gente falou muito dos desafios. É possível manter uma expectativa positiva, pelo menos para alguns setores, e que possam ajudar ao nosso país a crescer, mas crescer de maneira sustentável? Eu vou responder a sua colocação, Gustavo, com um fato, um dado bastante curioso. Ao longo dos últimos 2 anos, para 2023, que aconteceu, e agora para esse ano de 2024, toda vez que você faz junto, né, ao mercado, a gente chama isso da pesquisa do boletim Focus, né, que é feito com várias casas de economia, bancos, várias instituições, faz as pesquisas da expectativa de crescimento do PIB. Durante o ano passado, as expectativas mês a mês para o PIB do ano passado foram aumentando ao longo do tempo, ou seja, o país era mais pessimista e os números foram melhorando ao longo do tempo, e para a perspectiva de 2024, a mesma coisa está acontecendo. Se as pesquisas fossem feitas em junho do ano passado, previam um crescimento de 9%. O que eu quero dizer com tudo isso? Que, regra geral, os economistas, né, não sei se o Newton colabora ou está nesse rol, mas eu com certeza sim, regra geral, nós somos mais cautelosos, mais pessimistas, mais conservadores com relação ao cenário. E, ultimamente, o que tem acontecido, na verdade, é que, de alguma maneira, o país tem crescido além das nossas expectativas e tem conseguido passar por esses desafios que se impõem, né? Mudança de LDO, crise lá fora, alteração de juros e essa dificuldade toda de uma maneira até um pouco melhor do que aquela que a gente prevê, né, nas conversas que temos. Quero acreditar, e é uma esperança de brasileiro, que nós continuaremos, né, com essa característica de ter um cenário, na verdade, futuro melhor do que aquele que a gente está conversando aqui. Porém, é preciso colocar que isso não acontece se o governo dá mãozinha, né? Dar sinalizações ruins, né? Sinalizações como essa que a gente viu essa semana, uma revisão para baixo da LDO, ou notícias como de intervenção em estatais, ou outras, né, que acabam interferindo na economia, na regra geral, não colaboram para uma economia melhor, o que colaboram sim para que haja mais incerteza, mais turbulência no mercado. Mas, no final das contas, quero acreditar que o cenário futuro para o Brasil deva ser melhor do que o que a gente está desenhando aqui, e espero que assim seja, né? Tá certo. Fábio, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigado, Gustavo. Obrigado para quem nos assistiu aqui no Estúdio News. Newton, obrigado também pela participação. Uma honra tê-lo aqui para falar sobre economia. Eu que agradeço, honroso convite e ter a oportunidade de poder conversar com o professor Fábio. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Newton Marques, economista e membro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, e Fábio Astrauskas, economista, professor do INSPER e CEO da Sigen. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, também pelo Play Plus e pelo nosso podcast disponível no Spotify, no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!